Vamos abrir um material na página 7, quando eu tenho ali o slide com o título Período Medieval. E o primeiro conceito que eu trago a vocês é o chamado pluralismo medieval, né, que prevaleceu ali durante a chamada Alta Idade Média. E nesse contexto, imagine um período pós-Roma. Roma, quando nós abrimos ali um mapa do século V, IV, enfim tal, o que nós temos? Temos o território romano cobrindo a Europa inteira, norte da África, oeste da Ásia e tal. Era imenso o território romano. Quando o Império Romano cai, por diversas razões, cada um desses locais começa a ter uma autonomia, cada um deles começa a ter certa independência. E se nós pegarmos o mapa do século VI, o que nós vamos ter? Aquele mapa da Europa, enfim, fragmentados em território. Terei os francos, terei os visigodos, terei ali os bretões, terei os celtas, terei os germânicos, enfim. Começa ali a fragmentar o território. Nesse contexto, antes aquele direito romano que se estendia por toda Roma, agora está restrito, enfim, ao que restou na parte bizantina do território romano. E somado a isso, aos novos direitos que vinham dos novos territórios, começaram a ter também corporações, organizações mercantis, por exemplo, com regras próprias que eram válidas em determinados contextos, como, por exemplo, uma feira, tal. Mais para frente, em outras matérias, como direito comercial, vocês vão ouvir falar da Lex Mercatoria, a lei do mercado, enfim, tal, que remonta a esse período histórico. Também teremos ali as normas provenientes da Igreja, o chamado direito canônico, que será extremamente influente para a construção, enfim, da civilização ocidental. Tem várias contribuições que, em História do Direito, teremos ocasião de aprofundar. Enfim, também temos direitos e cidades livres. Fato é, no contexto pós-Império Romano, nós vamos ter uma pluralidade de ordens jurídicas, de fontes do direito, de organizações jurídicas autônomas. E mesmo sem ter uma figura de um direito estatal centralizado, nós temos direito. E a frase que eu quero que vocês guardem, e é bem expressiva nesse contexto para fazer um resumo, é a seguinte: a ausência de Estado não implica na ausência de direito. Mesmo sem tendo ali o Estado, a sociedade civil se organizou de forma espontânea e conseguiu ali produzir regulamentações para reger seus conflitos. Porém, nós reconhecemos ali que há um problemaço em termos de segurança jurídica. E assim, no período do pluralismo medieval, eu tinha esses vários direitos de corporações, cidades livres, de certos territórios provenientes da igreja, de certas famílias, enfim, mas eu não tinha segurança jurídica. E quando o positivismo jurídico surge no segundo momento, qual é a pretensão dele? Ter de forma clara quem é a autoridade competente para criar as normas e vamos seguir apenas as normas. No pluralismo medieval, que apesar de ter avançado a discussão em alguns pontos, não havia isso. Não havia segurança jurídica propriamente devido à pluralidade de ordens jurídicas concorrentes. Avançando nessa questão, vamos falar agora dos glosadores. Quando nós falamos dos glosadores, já estamos na Baixa Idade Média. E é um movimento que surgiu para fazer glosas. O que são glosas? São comentários. E os glosadores eram aqueles que faziam glosas e são nada mais do que comentários. Que tipo de comentários? Esses caras, ali no século XII, XIII, eles promovem um primeiro resgate do direito romano como base para pensarmos a civilização ocidental, enfim, exatamente isso, como base para pensarmos a civilização ocidental. Eles fazem um resgate, pegam aquele corpus iuris civilis que vimos na aula passada, se você não viu, enfim, veja, e ali eles vão fazendo comentários com a ideia de atualizar aquela legislação aos fenômenos da época. Querendo ou não, durante 5 séculos, 6 séculos, houve avanços, houve mudanças, como por exemplo, e especialmente a questão de organizações comerciais que em Roma não haviam, ou pelo menos não tinha uma relevância jurídica. Mas agora, quando a gente chega ali no século XII, XIII, já é um fenômeno que não pode ficar fora da discussão. E assim, o que os glosadores fazem? Um primeiro resgate do direito romano para atualizar a legislação fazendo ali comentários. Os glosadores surgem inicialmente dentro das primeiras universidades, são ali, enfim, de fato, padres que fazem ali as primeiras glosas e aos poucos eles vão promovendo um resgate do direito romano. Segundo conceito que eu trago para vocês
tem ali os chamados pós-glosadores, que eles dão continuidade ao trabalho dos glosadores, mas acrescentam um algo a mais. E esse algo a mais é adaptar o direito romano aos costumes da cristandade, aos valores cristãos. E assim eles fazem esse upgrade. Mais do que atualizar a legislação romana para adequá-la aos fenômenos da Europa, eles queriam que aquilo tivesse um viés mais cristão, né? Enfim, superadas essas questões, vamos agora para o slide número 8. Vamos virar a página tal, e eu quero falar de um conceito muito importante que surge também no período medieval, que é o direito natural. Quando nós falamos de direito natural no período medieval, existe uma diferença filosófica que devemos, enfim, explicitar. É a diferença entre patrística e escolástica. Se nós pegarmos o período medieval da história da filosofia medieval, eu tenho dois períodos. O período da patrística, que é o primeiro período, começa ali com Jesus Cristo e vai até Boécio, né, enfim, que vai ser o primeiro cara a fazer uma sistematização dos dogmas cristãos, enfim, tal. Pelo menos ele tenta fazer isso. E depois eu tenho a escolástica, que é um movimento voltado, buscando uma unidade do pensamento, do legado, enfim, da doutrina cristã. Patrística, numa tradução literal, significa primeiros padres. E com certeza vocês vão aprofundar essa noção em filosofia, mas basicamente é um monte de gente escrevendo em várias línguas para públicos diferentes, com estilos diferentes, com a ideia de, a partir dos evangelhos, enfim, a partir da Bíblia mesmo, tentar extrair uma mensagem doutrinária para ser aplicável na realidade. Mas quando a patrística faz isso, surgem grandes problemas de coerência. E ali começam a surgir, enfim, questões contraditórias. Quando eu parto para a escolástica, que já é um movimento acadêmico, e ali a grande transição é o Boécio, o que esse cara faz? Ele recepciona a dialética grega, enfim, outro conceito que talvez eu já se aprofundar em filosofia, qualquer coisa posso deixar nas minhas aulas de filosofia no link aqui na descrição. E nessa recepção da dialética grega no período medieval, eles vão fazendo o quê? Operando, enfim, usando metodologias para operar com opiniões contrárias. E na medida que eles fazem isso, eles vão trazendo mais coerência à filosofia cristã, enfim, e também, obviamente, aos temas jurídicos dentro dessa filosofia cristã. Uma teoria cristã sistemática só vai surgir, enfim, lá no século XVIII. Mas aqui já surge o primeiro esforço. Daí o que nós temos? Patrística, com um grande nome ali, o Santo Agostinho, e do outro lado nós temos a escolástica, que é a pretensão do movimento acadêmico. Tanto a patrística quanto a escolástica trabalham o tema de direito natural, ou por vezes vai aparecer ali como direito divino. Mas qual que é a ideia de ambos os movimentos? Acima das leis humanas, acima da nossa produção legislativa, existem valores maiores. Existem alguns valores que vêm de Deus. Vêm, enfim, ou da natureza. A gente pode ter algumas diferenças, enfim, em relação a isso. E esse direito é superior ao direito positivo. Ao contrário dos gregos, que vão falar que direito natural e direito positivo estão no mesmo nível de hierárquico, aqui não. O direito natural está numa posição superior ao direito positivo, a ponto que os filósofos medievais falam que o direito positivo só é válido se respeitar o direito natural. E daqui a gente vai ter uma cisão forte em relação aos gregos nesse ponto. E o direito natural, assim como os gregos, trará em si deveres morais, questões éticas de justiça, enfim, questões morais que nós devemos realizar. E o bom direito positivo, aquele que poderá ser considerado válido, justo, vai se inspirar no direito natural. Quando nós olhamos para esses conceitos, a partir, enfim, do positivismo jurídico, primeiro nós vamos falar que direito natural não tem nada de científico. E depois aqui começam alguns esforços de sistematização, mas ainda é bem precário. Por outro lado, digo a vocês, e no próximo encontro a gente vai ter a questão de falar um pouquinho sobre isso, Kelsen não entendeu a grande contribuição que São Tomás de Aquino fez à nossa civilização. Ali existem alguns conceitos de direito simples, apresentados de forma simples, não digo simplista, mas bem tranquilos, enfim,
mas que tem um potencial explicativo imenso. Pessoal, vou inserir um corte nesse vídeo e daqui a pouco, enfim, ou algum dia, próximo vídeo será sobre São Tomás de Aquino. Peço que leiam o trecho que o Bob fala do São Tomás de Aquino antes de assistir o próximo vídeo. Beleza? Até a próxima!